A possibilidade da volta de Bolsonaro trouxe à tona a reviver políticos velhos que estavam fora de combate ou até esquecidos pela população. Hoje, para o Centrão, não interessa nem Bolsonaro e talvez também Lula não seja tão bom para eles como já foi no passado. E por isso a gente tem algumas mudanças tentando ser impostas, colocadas goela abaixo para a população, inclusive também para deputados que estão ali lutando, né, pelo que a população realmente quer. Hoje nós vamos trazer aqui um pouco do que realmente isso quer dizer e por que Bolsonaro está sendo colocado para fora, não está sendo colocado aí dentro desse pacote, né, das questões relacionadas que são voltadas à anistia aos presos e a todas essas pessoas que foram perseguidas politicamente desde 2019 ou talvez um pouco antes. Michel Temer é um dos principais líderes desse novo movimento e trouxe com ele também outros políticos como Aécio Neves, políticos velhos, né, que a população já se cansou. E assim como Temer, né, está sendo aí colocado também, estão se colocando aí também como possíveis salvadores, intermediadores, porque eles não querem mais que Lula e Bolsonaro fiquem no poder. Claro que por motivos distintos, Lula por alguns motivos, Bolsonaro por motivos maiores ainda, que não cabem, principalmente Bolsonaro, talvez eles aceitassem ainda Lula, mas Bolsonaro rejeitado de qualquer forma, pelo que a gente vai explicar a partir de agora. Se você chegou até aqui, já deixe aí a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho também. A gente viu desde que a política é política aqui no Brasil, desde a redemocratização, políticos se acostumando, né, com o poder e de não sair por lá, não sair de lá, na verdade. A gente viu partidos principalmente ligados ao centro-direita, centro-esquerda, na verdade, todos são ali centrão, na verdade, onde eles não se afirmam em ideia de ninguém. Eles têm ali os próprios ritos que são percorridos. Eles não se afirmam na ideia de político A, de político B, não se afirmam nas ideias políticas de Lula, de Bolsonaro. A questão deles é sempre lucrar, independente de quem esteja no poder. E por isso, né, tem se criado a partir da tentativa da direita, né, de colocar anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aí com a possibilidade de avançar na Câmara esse projeto, com o apoio de vários líderes da direita, né, pelos acordos já costurados com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro durante as campanhas, né, para presidente da Câmara e do Senado. A gente viu essa tentativa agora de que finalmente iria passar a anistia. Esses políticos mais velhos do centro-direita, ou melhor, do centrão, né, da esquerda ali mais para o centro, se levantando para fazer ali de vez, né, a tentativa de enterrar Bolsonaro de vez e também tirar Lula do jogo político. Como isso vai acontecer é o que a gente vai explicar aqui a partir de agora. Durante os mandatos anteriores de Lula, de Dilma, a gente viu, né, sendo costurado vários pontos aí para que eles pudessem ser eleitos. Principalmente, né, o primeiro mandato do presidente Lula, que foi vencido em 2002, né, ali depois de 3 derrotas, e como ele mesmo já deu declarações, né, chegou ao poder depois de costurar aí vários acordos. Quando ele tentou chegar ao poder de forma mais sozinho, apenas defendendo ali o que ele pensava, acabou aí ficando pelo caminho em 3 oportunidades. No entanto, a partir da sua costura de algumas propostas com outros políticos, principalmente, né, do Centrão, acabou aí chegando ao poder. E aí, para que isso pudesse acontecer, claro, eles vão entregando ali boa parte do governo, vão entregando os principais ministérios, vão entregando a vice-presidência, vão entregando os maiores cargos, né, de comando, mas a gente sabe que o PT é PT e ele quer também agradar
claro, cada vez mais os seus. E aí, cada vez mais que ele dá espaço para esses partidos que já são macacos velhos na política, por assim dizer, então ele acaba também perdendo ali, né, o próprio espaço. E aí deixaria também, ficaria de fora, né, alguns desses políticos do berço petista. No caso de Bolsonaro, a situação é um pouco diferente. A gente viu a eleição vitoriosa de Bolsonaro, já também em virtude do próprio Centrão não ter o tempo hábil para se movimentar, foi pego de surpresa. Bolsonaro simplesmente veio para a mídia social, claro, já que também não tinha tanto espaço assim nos canais mais tradicionais, e também pela forma com que a mídia batia, né, tentando apagar o Bolsonaro dos brasileiros. Quanto mais eles mostravam na tentativa de apagar, mais ele crescia, mais a população ia conhecendo e mais Bolsonaro ia crescendo. Se tornou um efeito reverso. Quando Bolsonaro se elegeu, tomou o poder, né, e aí realmente, né, a gente viu de fato um governo sendo montado com as questões relacionadas ao que busca o povo. Dentro de cada ministério, né, pessoas que têm capacidade realmente de comandar a determinada função. Não políticos velhos que estão ali somente para pegar parcelas, fatias dos recursos públicos, encaminhar aos seus estados, municípios para faturar o voto, para não exatamente com obras bem feitas, mas com algumas boas pinceladas, né, de maquiagem para tentar fazer valer o voto nas próximas eleições. Bolsonaro, isso foi um pouco diferente, né? A gente teve a maioria dos cargos indicados foram técnicos, inclusive, né, o vice-presidente também na mesma linha do próprio Bolsonaro, né, general também do Exército, que também ocupou espaços. Então, o Centrão, né, acabou ficando de fora da maior parte do governo, apesar deles estarem, né, sempre ali rabiscando, porque também sempre fazem a maioria aí dentro da Câmara, dentro do Senado. E até por isso, Bolsonaro frisou, né, nos seus últimos discursos, quando ainda estava em liberdade, a necessidade de fazer, né, pela direita, pela direita mesmo, o maior número possível de candidatos, né, eleitos tanto na Câmara quanto no Senado, e principalmente no Senado, né, onde são menos cadeiras, a necessidade, né, de fazer pelo menos a metade ou a maioria mesmo, né, desses parlamentares eleitos, e também fazer uma grande parte lá dentro da Câmara para que pudesse avançar pautas importantes que realmente são de interesse da população. Enquanto isso não acontecer, enquanto o centro continuar sendo ali realmente o centro das atenções, com o maior número de deputados e senadores, eles vão mandar no Brasil. Eles, para aprovar qualquer questão, vão fazer exigências, e muitas vezes são exigências pesadas. Além deles quererem ministérios, né, quererem espaço dentro do governo para manobrar também a população através de obras, de recursos, também tem a questão propriamente dita, né, das próprias emendas, que também são bem manipuladas através dessas questões de votar os interesses do governo. A gente viu até questões mais interessantes ao povo, que também teve no governo Lula. Não dá para a gente também negar que o governo Lula aqui e acolá faz alguma coisa, por mais que seja pressionado. Eles colocam alguns projetos interessantes, mas para aprovar também precisa-se do toma lá da cá, né? Fazer ali uma intermediação com recursos. Enquanto o governo não faz esse pagamento, não existe acordo. E aí, essa é de fato, né, o que realmente tem acontecido no Brasil. Para voltar Temer se manifestar, Aécio Neves, entre outros tantos políticos esquecidos, e tentar fazer valer também, né, voltar ao poder aqueles políticos que estavam aí desacreditados, principalmente aqueles petistas que hoje já tentam também se levantar, como é o caso de José Dirceu e outros tantos políticos, né, que foram presos
por corrupção e agora tentam voltar ao poder. Esse, de fato, né, são a realidade de tentar Bolsonaro e tentar tirar Bolsonaro do jogo político. Mas, claro, isso depende mais de você, mais de mim, mais de nós que estamos aí no dia a dia pesquisando, vendo, analisando, para buscarmos também passar essas realidades, essas verdades para o restante da população, para que podemos também ficar aí não preso nessas bolhas que a grande mídia solta, para que a população se convença de algo que não está acontecendo. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, né? É uma questão que não preza pela justiça, mas pela ganância do poder e principalmente, né, pelos partidos de centro que buscam sempre comandar o Brasil, como acontece hoje. Hoje quem manda no Brasil é o o Centrão, através do principal ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indicado pelo Michel Temer, do Centrão. Então, ele, como ele já deu a entender em diversas entrevistas, quando ele quer alguma coisa também, ele liga lá para o Alexandre de Moraes, né, e busca fazer com que ele atenda os seus pedidos ainda, e isso, claro, tem um peso gigante, inclusive são pesos, né, que desequilibram a política, como tem desequilibrado nos últimos anos. Então, mais uma vez, peço aí a sua curtida, o seu comentário, se você nos acompanhou até aqui, e se inscreva no canal também se ainda não for inscrito, ative o sininho, e um forte abraço e até o próximo vídeo.